Olá, sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus e a mais um review. E hoje desta obra, O Reino de Ponta Cabeça, de Donald Kraybill. Fique conosco, pois tenho certeza que depois da vinheta você terá seus pensamentos colocados de ponta cabeça. O Reino de Ponta Cabeça. Este livro é um livro que eu fiz a sua leitura, fui impactado e é um livro que já se tornou tema de o seu conteúdo, o seu teor, a mensagem que ele traz, de mensagens do Dr. Reverendo Hernani Dias Lopes, tem pregações dele aí sobre o Reino de Ponta Cabeça. O que seria isso? Nós tomamos conhecimento desta obra aqui por meio do conteúdo de Douglas Gonçalves. Lá no seu canal ele estava fazendo comentários dos livros que marcaram, das leituras que marcaram a sua vida. Então ele citou esta obra aqui, do esforço que ele teve que fazer, de que a obra não se encontrava mais à venda aqui no país. Ele teve que buscar contato lá com o seu autor, com a publicadora lá, quem detinha os direitos autorais sobre a obra, e ele conseguiu trazer aqui com Jesuscope a sua publicação para nós. Então vamos ao seu conteúdo, que é o que interessa. Nós temos a capa, não é a capa dura, as folhas elas são no tom amarelado. A minha obra aqui, infelizmente, ela teve um acidente de percurso aqui, derramou-se café na sua página, aqui na lateral aqui, manchou algumas folhas quando eu estava realizando a sua leitura, mas nada que comprometa a leitura dele novamente. Na contracapa nós temos o Rei Jesus, o Rei é Jesus, o qual venceu ao servir e triunfou ao perder. De ponta cabeça, de cabeça para baixo, ao contrário, diferente, sem máscaras, revolucionário. Com excelente base histórica e apuradas pesquisas, Kraybill consegue trazer cores, cheiros e vida palestina do primeiro século. Andar com Jesus, conversar com o povo da época e propor uma leitura sobre o reino de Deus que nunca deveria ter sido perdida, alterada ou deturpada. O Reino de Ponta Cabeça é o genuíno perfil da cultura que Jesus veio trazer ao mundo, com sua natureza, suas comparações, padrões, valores, súditos e, acima de tudo, com a inevitável sugestão de alteração radical das práticas sociais e da Igreja do século XXI. Com coragem e olhar cirúrgico, o autor denuncia, pede providências e sugere práticas e hábitos que têm poder para colocar o mundo de ponta cabeça. Aqui o número de páginas da obra são 397. E sobre o autor, diz aqui: Donald Kraybill nasceu em 1946, é autor, palestrante e especialista na fé e cultura anabatista. Kraybill é amplamente reconhecido por seus estudos sobre os anabatistas, mas sua maior especialidade é na cultura amish. Kraybill é professor sobre cultura anabatista na Elizabethton College, Pensilvânia, onde já liderou o Departamento de Trabalho Social e de Sociologia de 79 a 85. Ele também foi diretor administrativo da Messiah College de 1996 a 2002, antes de retornar para Elizabeth College em 2003. Aqui o sumário, como vocês podem verificar aí, ele traz uns temas bem interessantes
como Para Baixo é para Cima, Política da Montanha, Piedade do Templo, Pão do Deserto, Escravos Livres, Pobreza Luxuosa, Desvios de Cabeça para Cima, Piedade Ímpia, Inimigos Adoráveis, De Fora Mesmo Dentro, A Escada Social, Falhas Bem-Sucedidas, Notas e Recursos na Internet. E aqui é um livro que vai nos trazer uma mensagem para quem esse livro é voltado. Por que eu deveria comprar esta obra? É sempre uma pergunta interessante. Quando você vai assistir a um review, você está buscando informações. Será que essa obra vale a pena eu fazer um investimento? Será que ela para mim vai edificar a minha vida? Aqui ela vai nos trazer uma leitura de que como ali bem está expresso por Jesus no Sermão do Monte, os valores do reino de Deus eles são diametralmente opostos que para o mundo são valores. Porque lá nós temos que os bem-aventurados, os humildes, o mundo não gosta disso, o mundo ostenta a questão da personalidade altiva, de pessoas que buscam muito mais o seu, muito mais para si. Lá nós temos que bem-aventurados que choram. Na visão do mundo isso é totalmente contrário, porque nós temos a ideia de que as pessoas que são felizes, elas não choram, não vivem uma vida de choro, de lamento, mas no reino de Deus, esses são os felizes, esses são os bem-aventurados. E bem-aventurados não é apenas felizes. Bem-aventurado nas Escrituras, ele tem a expressão de muito felizes, não apenas uma felicidade em si. Aqui, prefácio da versão em inglês. Aí vem: a semente para este livro brotou no verão quando eu ensinava em um estudo bíblico para adultos. Fui chamado às pressas para substituir um professor com apenas 2 dias de antecedência. Eu estava lendo John Howard Yoder, The Politics of Jesus, e decidi fazer a aula em 5 sessões do Evangelho de Lucas, que Yoder tinha usado extensivamente. No meio da história de Lucas, um membro da classe exclamou com entusiasmo e exasperação: tudo aqui está tão de ponta cabeça. Era uma imagem inabalável do reino de Deus. Esse quadro impressionante deu origem à primeira edição deste livro e tem me intrigado e ficou comigo ao longo dos anos. Eu me sinto atraído por Jesus e seu reino de ponta cabeça, de novo e de novo. Suas histórias criativas e imagens poderosas me puxam de volta ao reino de Deus. E aqui é uma alusão que ele faz da versão em inglês. Nós temos aqui o prefácio da versão em português, que esse não foi feito pelo autor, mas foi feito por Douglas Gonçalves. E é interessante aqui que ele diz que há alguns anos atrás um assunto começou a queimar no meu coração: o reino de Deus. Parece que tudo começou a fazer sentido quando li a Bíblia e entendi aquilo que Jesus realmente queria anunciar. Foi então que, em busca de me aprofundar no assunto, comecei a garimpar a biblioteca do meu pai à procura de algo que me ajudasse a iluminar os pensamentos sobre o assunto. Foi quando me deparei com um livro que está em suas mãos. E, na verdade, uma versão bem mais antiga dele. De repente, comecei a devorar e me impressionar com a clareza que Donald Craven tratava de um assunto até então muito obscuro para mim. Me impressionei com a habilidade do autor de nos transportar para o Oriente Médio do século I e sua capacidade de contextualizar o dia a dia daquele povo a ponto de quase conseguirmos ver ou imaginar a realidade daquela época. Com os óculos de Donald, comecei a ver que o reino proposto por Jesus poderia realmente ser considerado um reino de ponta cabeça em comparação com o reino deste mundo. Os ensinos e valores propostos por Jesus são totalmente contrários
aquilo que enxergamos hoje como padrão normal do mundo. O conhecimento do contexto judaico da época de Jesus nos transporta para dentro das histórias e nos fazem entender com grande clareza muitas das atitudes e pregações de nosso mestre. Aqui, para finalizar, é impressionante como alguém há quase 40 anos atrás conseguia enxergar a realidade do reino de Deus tão profundamente a ponto de nos inspirar ainda hoje. Impressiona também como a realidade do mundo e a maneira como ele é regido desde os tempos de Jesus até os dias de hoje são muito similares, como os padrões de pensamento que moldam nossa sociedade. Já estavam moldando a sociedade na época em que Jesus viveu e que o desejo do mestre era de apresentar uma nova maneira de viver, um jeito de ponta cabeça. É uma leitura que verdadeiramente vai marcar a sua vida, o seu modo de enxergar as coisas e de entender o funcionamento de tudo aquilo que a sociedade ela trabalha para tentar nos moldar de forma contrária à palavra de Deus. Vem aqui, ó. Montanhas planas, traz o texto de Lucas 3, de 4 a 6. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá. E se abaixará todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Aqui vou trazer só um pouquinho do trecho de como o autor trata a sua forma de trazer aqui o seu conteúdo para a gente se familiarizar o seu estilo literário. João Batista exclamou essas palavras de Isaías para anunciar a vinda de Jesus. As imagens dramáticas retratam um novo reino revolucionário, preparando o caminho para Jesus. João Batista descreve 4 surpresas do reino que viria: vales aterrados, montanhas aplainadas, curvas retas e caminhos acidentados aplanados. Ele espera um sacudir radical no novo reino. Caminhos antigos serão abalados a ponto de se tornarem irreconhecíveis. João alerta que essa nova ordem, o reino de ponta cabeça, transformará padrões sociais e em meio ao fermento, toda a humanidade verá a salvação de Deus. É muito boa a leitura deste livro, é muito agradável, você tenta devorá-lo, mas tem que fazer a leitura dele e ruminar nos seus ensinamentos. Diz aqui, ó, podemos perceber a ideia de inversão pensando em 2 escadas lado a lado, uma representando o reino de Deus e a outra o reino desse mundo. Uma relação inversa entre essas 2 escadas significa que algo muito valorizado, colocado em um degrau elevado em uma escada, classifica-se bem abaixo na outra. Os valores do reino arraigados em profundo amor e na eterna graça de Deus semeiam novas formas de pensar e viver. É muito interessante aqui também que ele diz: Jesus não retrata o reino à margem da sociedade. Ele não defende que se evite ou se abstenha da sociedade. Ele também não presume que o reino e o mundo simplesmente se dividem em 2 reinos. As ações do reino acontecem no mundo, no meio do estádio da sociedade. Porém, esse é um jogo diferente. Os jogadores do reino seguem regras especiais e são comandados por outro treinador. Os valores do reino desafiam os padrões sociais dominantes e, às vezes, vão contra o padrão cultural. Porém, não entenda mal, o povo do reino não é de sectários protestando na grande sociedade, apenas para serem diferentes. Os valores do reino, arraigados em profundo amor e na eterna graça de Deus, semeiam novas formas de pensar e viver. Algumas vezes, as novas formas complementam as práticas dominantes, outras vezes não. Em suma, os padrões do reino originam-se do amor de Deus, não de um impulso sectário de se opor ou abster-se do restante da sociedade. Então, aqui é a nossa dica de um livro que eu já fiz o seu estudo, a sua leitura, e ele recebe o selo de recomendada compra do canal Conhecer Jesus.
Fica então o nosso convite para aqueles que ainda não são inscritos no nosso canal. Vão aí, faça a sua inscrição, deixa seu like, compartilhe com aquelas pessoas que você acha que serão edificadas por este conteúdo. Custa nada, vai lá, deixa seu like, todo o conteúdo do nosso canal ele é de graça, que nós não temos a intenção de cobrar por nada, porque de graça receber, de graça dai. Então, a única coisa que a gente pede é dar um like aí, fazer a sua inscrição, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e leve para mais e mais pessoas serem edificadas por conteúdos que verdadeiramente falam do Evangelho verdadeiro e bíblico. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, seja a glória eternamente. Amém.